Olá pessoal, tudo bem? Meus queridos alunos, meus seguidores, você que está assistindo pela primeira vez, vamos iniciar mais uma aula de gestão industrial e, como eu havia prometido na última aula, no finzinho da última aula eu dei um spoiler aqui. Qual o tema que seria da aula de hoje? Vocês estão lembrados? Aula sobre 5S. Então vamos lá, eu sou o professor Leandro Santana e vamos iniciar a nossa aula de gestão industrial, a sexta aula de gestão industrial. Bom, a frase do dia é: a persistência é o caminho do êxito. Então naquilo que a gente quer, a gente deve persistir até conseguir e nunca desistir. Bom, persistência é o caminho do êxito, Charles Chaplin. Então, aula sobre 5S, Housekeeping. Afinal, o que seria esse 5S Housekeeping, hein? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá, Então, inclusive, tem muita dúvida sobre esse assunto, Uma dúvida muito comum aí no universo da gestão da qualidade, porque quando a gente fala de housekeeping, 5S, está muito ligado aí à gestão de qualidade e administração de empresa. E se 5S e housekeeping não se referem à mesma coisa? Então vamos lá, sendo o 5S uma conceituação oriental e o housekeeping uma definição ocidental. Agora, se a gente traduzir aí ao pé da letra, a expressão housekeeping, vamos entender que é arrumar a casa ou mantendo a casa. Então é o primeiro passo, housekeeping é o primeiro passo para organizar aí as condições de trabalho dentro da empresa, assim como seria como uma família que passa a morar em uma residência, numa casa aí mais organizada e com tudo funcionando perfeitamente. Então, de acordo com ensinamentos muito antigos e fortemente aprofundado na cultura japonesa, o 5S foi na Segunda Guerra Mundial estruturado e metodizado pelo especialista Kaoru Ishikawa. E a gente depois vamos ver aí sobre esse Ishikawa, o que tem a ver Ishikawa dentro da qualidade. Inclusive vamos ver aí sobre o diagrama de Ishikawa. Bom, o Kaoru Ishikawa aí como uma forma de ajudar o Japão a se reerguer economicamente e hoje se tornou uma das práticas mais utilizadas na empresa do mundo, o mundo todo, em busca da qualidade total. Já o housekeeping é uma adaptação aí do 5S e baseia-se em alguns de seus princípios para organizar e padronizar os ambientes de trabalho. Já o 5S é um método mais profundo e o seu foco aí está nas pessoas buscando uma mudança nos padrões comportamentais e uma verdadeira revisão aí de conceitos e quebras aí de paradigmas. Em ambos os sistemas é importante que as empresas programem com determinada frequência palestras, treinamentos, workshops, de modo que aos poucos tanto os ensinamentos do 5S, bem como do housekeeping, integrem-se à cultura e os valores da própria organização. Bom, essa é a introdução aí sobre 5S e housekeeping. Vamos lá. Então, quando a gente fala de 5S, como eu disse, lembra muito a qualidade, está ligado fortemente à qualidade. Então a gente vai falar aí de 5 sensos da qualidade. Então, o principal objetivo aí da técnica do 5S é melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores, aí, diminuindo desperdícios, reduzindo custos
e a gente, como administrador, sempre tem que pensar aí em redução de custos e melhorar a produtividade da empresa. Olha só que importante, né? 5S é uma ferramenta de melhoria de produtividade. Olha que interessante. A gente, quando pensa só, olha, o que eu vou fazer para melhorar a produtividade da minha empresa? A gente sempre vai ficar pensando, olha, eu preciso comprar uma máquina mais moderna, eu preciso comprar um software mais moderno, eu preciso contratar mais pessoas. Também eu preciso contratar mais pessoas, depende de cada situação. Não que essas coisas que eu acabei de falar não vão melhorar a produtividade, mas tem coisas simples e que fazem a melhoria de produtividade. E uma delas é o 5S. Então vamos entender o que é o 5S, né? Talvez você já ouviu falar de 5S, ou já ouviu falar de housekeeping, e talvez você também não ouviu falar nenhuma dessas técnicas. Então por que o 5S, né? Por quê? Porque o 5S, para reduzir custos, olha só, com essa técnica que nós vamos ver, vai ter redução de custos, redução de energia, não só de energia elétrica, como também da energia humana, né? Ou perda de tempo, né? Bem-estar do homem. Nós falamos, né, que o capital intelectual, as pessoas é o bem mais importante, então, das organizações, então, o bem-estar das pessoas, melhoria da qualidade. Eu quero um produto com mais qualidade, né? Prevenir acidentes. Se eu estou preocupado com o bem-estar, as pessoas têm que estar íntegras, sem sofrer acidentes, né? Então, faz parte aí aumentar a produtividade. Já acabei de falar, né? Uma ferramenta que vai aumentar a minha produtividade sem que eu contrate pessoas, sem que eu compre máquinas novas. É uma coisa simples que vai fazer melhoria. Incentivo à criatividade. Olha só, você começa a estimular as pessoas a ter mais criatividade. Como que você faz isso? Dando valor às pessoas, abrindo as pessoas para que elas coloquem suas ideias, né? Prevenção contra as quebra das máquinas, né? Olha só, eu vou com o 5S prevenir, com algumas coisas que eu vou adotar que vai prevenir que não quebre minhas máquinas. Melhoria do ambiente de trabalho, eu quero um ambiente de trabalho mais saudável e envolvendo aí pessoas que elas possam participar. Primeiras impressões. É isso? Você nunca consegue uma segunda chance para criar uma primeira impressão. Não tem aquela frase? A primeira impressão é que fica? Então, tem que tomar cuidado, né? Olha, impressões não existe. Impressão, a primeira impressão é que fica. Então, se eu cometo uma gafe dessa, depois eu tô... Nossa, você viu lá? O professor colocou impressões. É essa que fica? Vamos lá, então, os 5 sensos da qualidade, os 5 S's. Vamos lá. O termo 5S origina-se de palavras que em japonês começam com a letra S. Então, para adaptar, né, para que fique de um jeito brasileiro, colocou os S's como sensos. Então, vamos lá. Seiri, o senso de utilização ou descarte. Seiton, senso de ordenação ou de arrumação. Seisho, senso de conservação ou de limpeza. Seitsu, senso da saúde e higiene. E o Shitsuki, senso de autodisciplina. Então vamos ver cada um desses sensos. Bom, em qualidade sempre tem vários pensamentos, né? A gente está falando de 5S, mas a gente começa a dar uma introduçãozinha aí à qualidade, né? Então, quando a gente mostra a empresa aos clientes, eles acham que se a limpeza é tão boa assim,
a qualidade dos nossos produtos também deve ser boa. A sua confiança em nosso trabalho aumenta. Então, começa a andar em paralelo certos conceitos. Olha, é limpo, então a qualidade também. Já pensou quando você entra num restaurante, você vê aquele restaurante bonito, limpo? Você já, olha, então a qualidade começa a associar, tá? Se você não estiver pensando em fazer coisas melhores, pelo menos 2 vezes mais rápido, com a metade dos recursos, você não tem uma atitude mental para desafiar efetivamente a competição global. E nós falamos isso praticamente toda a aula, né? De competição global. Qual que vai ser a minha estratégia? Qual que vai ser a estratégia para que eu seja um diferencial competitivo? Então a gente tem que fazer mais com menos. Então vamos lá ao primeiro senso, SEIRI. Então é o senso de utilização ou de descarte. Então vamos lá. Então esse senso, né, é um senso que a gente tem que verificar aquilo que é necessário e na quantidade certa. Olha para o seu guarda-roupa, olha quantas roupas que você tem e aquilo que você realmente usa, né? Isso vamos trazer para a nossa realidade. Cada pessoa ela deve saber diferenciar o que é útil e o que é inútil. Aquilo que você usa e aquilo que você não usa mais e que nunca mais vai usar. Vai ficar ali ocupando espaço. Então, só o que tem utilidade certa deve estar disponível. Tá? Principalmente, olha, eu quero pegar uma roupa no meu guarda-roupa. E eu fico procurando, gastando mais tempo, porque tem muitas coisas que eu não uso, eu fico ali e acabo revirando mais ainda. Então, eliminando-se o que não é útil, você pode concentrar apenas no que é útil. Então, o que a gente não precisa, só atrapalha. Isso é verdade, e acaba atrapalhando e muito. E olha só, na figura aí, a pessoa ainda acaba caindo, se machucando, porque tem muita coisa ali que está atrapalhando. Então, como que a gente pratica aí esse senso de utilização ou de descarte? Tem que definir, né? Quem vai fazer o quê, onde, quando e como. Olha, vocês estão lembrados do 5W, 2H? Isso é bem parecido, né? Quem faz, o responsável, né? Aonde, quando, when e como, how. Lembram disso? Eu tenho certeza que vocês lembram. Então faz parte de administração. Você tem que dar atenção a tudo que estiver dentro do seu ambiente de trabalho. Numa empresa, né? Se for no escritório, na empresa, então vamos lá, na empresa. Máquinas, ferramentas, estoques, móveis, papéis. E definir o que é necessário através de instruções claras para que possam separar o útil do inútil. Porque você também não pode acabar jogando fora aquilo que é útil, né? Que tem um valor agregado, ou ele tem que estar em um outro lugar, não naquele que está atrapalhando. E o segundo senso, seiton. Então, senso de ordenação ou de arrumação. Então vamos ver aí sobre esse segundo senso, que é o senso aí de ordenação ou de arrumação. Então, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então, cada coisa tem seu único e exclusivo lugar, né? A chave, por exemplo, tem que ficar no chaveiro, tá? Porque colocou no quarto, colocou na gaveta e na hora de sair não acha nem a chave para abrir a porta. Então, ela tem que ter o seu único e exclusivo lugar. Para cada coisa, após o uso, deve estar no seu lugar. Então, tudo deve estar disponível e próximo ao local de uso. Não é para
aumentar a produtividade? Então, se eu encontro mais fácil, se eu uso, guardo, eu sempre vou ter mais produtividade. Não vou perder tempo procurando pelo aquilo que eu tenho que usar e ter de bate pronto. Então, senso de ordenação ou de arrumação. Se está no lugar, está nas mãos. Olha só, comparando, né, feito aqui uma arrumação, joga fora o que não usa, faz uma limpeza. E aí, não fica um ambiente melhor para se trabalhar? Então é assim que a gente tem que fazer. Começar a fazer na nossa casa, fazer no nosso escritório, na empresa, enfim, no seu comércio. Então, quais são, vamos lá, falar algumas das vantagens aí de ordenação, arrumação. Menor tempo de busca, o que é preciso para operar, né? Então, menor necessidade de controle de estoque e de produção. Se eu tenho as coisas no lugar, eu vou controlar. Não que não precise controlar. Tudo precisa de controle. Porém, eu diminuo essa necessidade de controlar, porque tem coisas que acabam sumindo, então eu vou ter que controlar melhor. Então, dessa forma, eu diminuo a necessidade de excessos de controle. Facilita o transporte interno, controle de produção, execução de trabalho. Facilita. Se não tem coisas espalhadas no lugar, isso vai fluir melhor. Aumenta a produtividade de máquinas, das pessoas. Eu acabei de falar, né? Por que vai aumentar? Porque tá fácil, eu vou ganhar mais tempo, tá? Maior racionalização do trabalho, menor cansaço físico e mental. Quando o ambiente está arrumado, fica muito mais fácil. Pois quando você perde alguma coisa e fica procurando, cansa a mente da gente, a gente fica desgastado. Então, melhora aí o ambiente de trabalho. Então, como praticar esse senso aí? Você faz uma análise da situação atual, né? Analisa como as coisas estão colocadas, onde e por que elas estão aí. Você tem que ser autocrítico, né? Arrumação é estudo aí de eficiência, tem que ter um método e depende da velocidade necessária para pegar as coisas e colocar aí no seu devido lugar. Então defina um lugar para cada coisa, né? Então, e comece a fazer questões. É possível eu reduzir meu estoque quando ele está organizado? Com certeza. O que está à mão precisa realmente estar ali? De repente tem uma coisa que fica ali constantemente. Será que ali é o local correto dessa coisa ficar? O nome das coisas estão padronizados, por isso que a gente fala em estoque, né, em codificação. Então, se estão bem agrupados. E qual o melhor local para cada coisa? Olha só, nessa imagem, o perfil mostra o que fica onde. Imagine, eu tenho um quadro de ferramentas e nesse quadro eu tenho o desenho do perfil da ferramenta. E aí eu vejo que ali nesse quadro está faltando uma ferramenta. Não fica fácil de identificar, guardar essa ferramenta e até mesmo para descobrir que ela não está no local correto. Ela está em uso, fazendo uma manutenção em outra marca. Fica fácil identificar. Então, nas empresas elas fazem esses quadros e colocam os perfis para facilitar, ganhar produtividade. Tá faltando a chave de fenda, tal. Muitas vezes coloca ali, nesse perfil, está fazendo a manutenção na máquina tal. E aí, precisou, vai lá naquela máquina. E quando termina aquele serviço, ela deve estar aí no quadro. Organização, né? Não encanta a vista, não diminui o cansaço, economiza tempo, reduz riscos de acidentes? Sim, olha só, que maravilha. O guarda-roupa de vocês é assim? Olha só,
das meninas separado por cores. Cada um vai ter seu método de organizar, né? Mas o importante é estar organizado. Terceiro senso, senso de conservação ou de limpeza. Vamos ver aí sobre esse senso de conservação ou de limpeza. Então, cada pessoa deve saber a importância de estar num ambiente limpo, né? Acrescentando organizado e limpo. Então, observem que os 5S são passos e que devem ser seguidos, que vai caminhando, né? Então, cada pessoa na empresa deve, antes e depois de qualquer trabalho realizado, retirar o lixo resultante e dar-lhe o fim que previamente aí acordado. Um ambiente limpo lembra qualidade e segurança. Olha, isso conota, né? Um ambiente limpo vai lembrar qualidade e segurança. Quais vantagens? Alguma dessas vantagens aí de conservação e limpeza? Vai melhorar a produtividade? Sim, das pessoas, das máquinas. Porque máquina suja diminui? Porque se ela tiver com restos de peças que podem acabar danificando essa máquina, ela tem que fazer mais esforço. Sujeira vai fazer mais esforço na máquina. Então, e evitar retrabalho. O que é retrabalho, hein? É fazer o serviço duas vezes. Então, em qualidade, a gente tem que fazer certo da primeira vez. Então, para evitar o quê? Perdas e danos de materiais e produtos. Então, conservação, limpeza é fundamental aí para a imagem interna e externa da empresa, do seu escritório, do seu comércio, da sua casa. Como praticar aí o senso de conservação ou de limpeza? Com a ajuda de todos. Não adianta falar, olha, só fulano faz só. Não, se todos ajudarem, se todos se conscientizarem sobre a importância e os benefícios da máxima limpeza no ambiente de trabalho. Então, muito importante. Todos ajudarem, conscientizar. E cada um passa a ser responsável pelo seu ambiente de trabalho. Todo mundo tem que ser responsável. Não adianta só um limpar a mesa, o outro. Já pensou? Você vê a mesa de um, é limpinha, a outra é suja. Então, aí acaba denigrindo a imagem como um todo. Então, tem que todos ajudar e conscientizar. Como manter a conservação aí? Todos devem deixar as ferramentas e utensílios limpos antes de guardar. Então, lembra da ferramenta, da chave de fenda? Tem o local certo, mas antes de eu guardar lá, eu vou limpar, né? Guardar no devido lugar. Mesas, armários e móveis também tem que estar limpo em condições de uso. Nada jogar no chão. Nada. Se caiu no chão, recolher, né? Diariamente é retirar pó e sujeira dos pisos e locais usados. Não existe exceção quando se trata de limpeza. O objetivo é impressionar os visitantes, mas proporcionar o ambiente ideal para se obter aí a qualidade total. Pessoal, e não é somente impressionar, né? Tem que conservar, realmente conservar. Olha, impressiona? É bonito? Sim, mas tem que realmente fazer. Não fazer somente para impressionar. Olha, vai ter uma visita, vamos arrumar tudo. É assim que a gente faz na casa da gente? Não pode, né? A gente tem que sempre manter limpo. Olha só, um exemplo de limpeza preventiva. Nessa imagem aqui, ele tinha uma condição de trabalho que gerava muita sujeira, né? Pelo tipo de esforço que ele fazia com lima e tal. E aí depois as empresas, né, criam dispositivos, maneiras para reduzir aí
o esforço também de ficar limpando. Então, cria-se dispositivos, algumas condições para diminuir a sujidade, a sujeira. Então, com uma canaleta, e vai ter depois a caixinha já para cair direto a sujeira, e vai diminuir aí a sujeira, que está fazendo de uma forma aí uma limpeza preventiva. O quarto senso, o senso da saúde e higiene, um senso muito, muito importante, né? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, e agora tem que ser mais reforçado ainda, né? Então, praticar o senso da saúde é estar atento ao bem-estar próprio e coletivo. Então, por isso que fala, fiquem em casa, é para você proteja-se e também proteja as outras pessoas. Então, com a preocupação em manter na empresa, né, um clima organizacional e zelo pela qualidade das relações aí de trabalho. Importante fator de adoecimento quando não tomamos o devido cuidado. Vantagens do senso aí de saúde e higiene. Não pode apenas parecer limpo, tem que estar limpo, né? É bom quando parece que está limpo e realmente está limpo. Padronizar atividades, isso facilita aí esse senso. Prevenção de acidentes, elevação aí dos níveis de satisfação e motivação. Nossa, quando você está com saúde e um ambiente limpo, né, agradável, né, isso causa motivação, satisfação. Preservação aí, controle do estresse, preservação de danos, melhoria na qualidade de vida. Então, como praticar aí o senso da saúde e higiene? Busque a padronização aí de melhorias, cuide para que os estágios de utilização, ordenação e limpeza já que foram alcançadas não retrocedam. Ou seja, estamos indo passo a passo aí dos 5S. Então a gente tem que caminhar, fazer esses passos para chegar nesse senso e ele não regrida, né? Mantenha aí as condições de trabalho do ambiente físico propício à saúde e mantenha sempre uma atitude mental positiva. Como praticar esse senso? Zelar pelas áreas comuns. Ah, ali é corredor, eu posso sujar. Não, o que é comum também tem que manter limpo para que promova aí saúde, né? Continue todos com saúde e que esteja limpo aí a higiene, mantenha a higiene. Cumpra e melhore os procedimentos de segurança individual e coletivo. Busque a saúde física, mental e emocional. Realize avaliações periódicas aí de condições de trabalho, sempre tem que estar avaliando. Promova também um bom clima de trabalho, vamos ser gentis. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Como que você está? Então, é preciso ter autodisciplina aí para respeitar, cumprir e manter decisões, obedecer às normas e seguir aí os padrões estabelecidos pelo grupo. E o quinto senso, né? Shitsuke, senso de autodisciplina. Então, tem que ter ordem, rotina em constante aperfeiçoamento. Tá? Constante aperfeiçoamento. Então, é a rotinização da melhoria alcançada. Você chegou ali, então vamos entrar lá em rotina. A obediência à rotina, a busca constante da melhoria, a educação do ser humano. Então, cada vez... Então não é para quebrar paradigmas, é para influenciar na cultura, para mudar a cultura. Então é necessário aí buscar sempre a melhoria contínua. As vantagens: conscientização das responsabilidades em todas as tarefas, por mais simples
que sejam, né? Cumprimentos aí de regras e procedimentos estabelecidos, redução de controle, não precisa ficar mais cobrando. Se entra na autodisciplina, você por si próprio se conscientiza, né? Previsibilidade nos resultados das operações, ou seja, aquilo de fato vai ocorrer, vai ser fato. E aí consolidação aí do trabalho em equipe, e quando vai disseminando, né, a conscientização individual, daí a conscientização coletiva, vai se consolidando aí esse trabalho, desenvolvimento pessoal e maior domínio das situações. Como praticar, né? Crie procedimentos claros e possíveis, que sejam tangíveis, aquilo que é palpável para ser cumprido, e, em caso de não cumprimento, descubra o porquê, né? A causa raiz do problema. Aí você toma um plano de ação. Por que não está sendo cumprido? Qual que é a dificuldade de se cumprir? Se comprometa com a melhoria contínua, isso é para todos. Seja claro e objetivo na comunicação, é muito importante, né? A comunicação. Executar uma limpeza diária como rotina. Vocês têm isso? Tem lá o que vocês precisam fazer diariamente? Não sujar mais e, se sujar, limpar imediatamente. Então, como praticar aí esse senso? Lembre-se de que só existe dedicação e afinco quando as pessoas se comprometem. A gente tem que falar muito, né, de comprometimento com aquilo que estão fazendo, e só há comprometimento quando há participação. Porque não adianta um estar comprometido, sempre limpando, e o outro vindo atrás e sujando. Então, vai acabar desmotivando, porque tem que ter participação. Então, atribuir aí uma tarefa, esclareça sempre o porquê que você está fazendo. Amplie sua autoestima, pratique leitura diária pelo menos 15 minutos. Lembram do hábito da leitura? Em administração, nós falamos, e olha só, faz parte do senso aí de autodisciplina. Vamos ver uma lição de exemplo para finalizar aí a nossa videoaula. Vamos ver? Felicitaciones, felicito, ganaron. Miren todos recogiendo la basura los japoneses, esto es una cosa increíble. Y nosotros los colombianos somos unos brutos. Bom, pessoal, eles fizeram isso não só porque eles ganharam, porque faz parte das práticas dele. Quando perderam também na estreia, eles fizeram essa limpeza. Então, está na cultura. Então, olha só como é importante a cultura, né? Dúvidas, pessoal? Se não tiver dúvida, depois a gente faz o nosso de praxe, né? Nós vamos fazer aí a atividade. Aproveitem e leiam o capítulo 3, tá? Que é da página 25 a 37 da apostila de gestão industrial. E vou enviar dessa vez. Se tiveram a folga, né? Tiveram a folga. Professor, não gostei de folga. Então, a pedidos, né? Vamos fazer uma atividade referente a essa videoaula e também com relação aí às páginas 25 a 37 da apostila, que tem que ser respondida aí até o dia 20 de julho. Não esqueçam de deixar o like, colocar o seu nome completo e turma para ganhar o like e o coração, né? O like para
frequência e o coração para o ponto adicional. Muito obrigado mais uma vez por estarem assistindo a videoaula. Até a próxima. E acredito que em breve nos encontraremos. Só está dependendo da liberação. E assim que tiver essa liberação, estaremos juntos presencial. Tá bom? Um forte abraço a todos.